Você crê nisso? Glória a Deus. Você pode sentar. Santo é o Senhor. Querido, eu creio que Deus, Ele tem algo preparado para cada um dos seus filhos, porque a palavra de Deus declara que antes de nós nascermos, antes de sermos concebidos no útero da nossa mãe, Deus já tinha nos visto e já tinha escrito um propósito para cada vida. Então Deus tem um propósito para a sua vida. Alcançar esse propósito ou não depende só de nós, depende da nossa fé, depende da nossa atitude, depende das nossas decisões. Semana passada, eu ministrei uma palavra aqui, e o tema era: a sua biografia não determina o seu futuro. O seu passado, ele não escreve o seu futuro. O que determina, o que define o nosso futuro são as nossas decisões, são as nossas atitudes. E hoje eu vou continuar a palavra da semana passada. E o tema dessa mensagem é conhecer o tempo. Diga isso, conhecer o tempo. Eu e você precisamos conhecer os tempos. Existe um versículo na Bíblia que eu amo tanto que eu já até escrevi um livro sobre este versículo. Eclesiastes capítulo 9, versículo 11, diz assim: voltei-me e vi debaixo do sol, que não é dos ligeiros a carreira, nem dos fortes a batalha, nem tampouco dos sábios o pão, nem tampouco dos prudentes a riqueza, nem tampouco dos entendidos o favor. Ou seja, ele está dizendo que as pessoas que são os melhores, isso não significa que eles vão ganhar. Olha que interessante isso. Você pode ser o que mais corre e não ganha corrida, o mais forte não ganha a luta, o mais sábio e passa dificuldade financeira, o mais prudente e se endivida. Ou seja, não basta ser o melhor, isso não garante a sua vitória. É interessante isso. E aí ele continua dizendo: mas tudo depende do tempo e da oportunidade. Diga, tudo depende do tempo e da oportunidade. Agora o terrível é o versículo 12, que diz assim, ele está falando, eu olhei e vi. Então ele está dizendo, e eu vi que também o homem não sabe o seu tempo. Ou seja, não basta ser o maior, o melhor, o mais forte, o mais inteligente, o mais sábio. Isso não te dá riqueza, saúde, paz, família estruturada. Isso não te faz vencer. Isso sozinho não é o suficiente. Mas ter vitória no futuro depende do tempo. Mas terrível é que o homem não conhece o seu tempo. Esse texto, ele está ensinando claramente que eu e você precisamos conhecer o quê? O tempo. Não adianta ser o mais prudente, o mais sábio, o mais forte, o mais inteligente, o mais rápido. Isso por si só não garante a tua vitória. Mas existe um elemento que é fundamental para a sua vitória no futuro, para conquistar grandes coisas no futuro. E o que é? O tempo. Então o que nós precisamos conhecer? O tempo. Eu e você, todos nós, vivemos ao mesmo tempo 3 tempos. É muito tempo para uma frase só. Mas se liga no tempo que você vai entender o que eu quero dizer. Todos nós vivemos ao mesmo tempo 3 tempos, que é o passado, o presente e o futuro. Como assim, pastor? Lógico. Você está sentado aqui pensando, quero que o culto acabe logo. Você já está pensando no futuro. Doido para chegar lá em casa e comer aquele macarrão com polenta. Está pensando no futuro. Minha mãe fazia aquela polenta melhor que minha esposa. Está pensando no passado. No presente,
Se você declarar isso, vai levar uma no olho. A verdade é que o tempo todo nós estamos vivendo em 3 tempos. A gente navega nos 3. Estamos realizando aqui, pensando no que fizemos, pensando no que vamos fazer, pensando no que aconteceu, pensando no que desejamos acontecer. Nós navegamos em 3 tempos. Mas quem disse que a sequência correta é passado, presente e futuro? Quem foi que disse? Ué, pastor, é o normal, o passado já foi, o presente a gente está vivendo, o futuro vem, então é o normal. Quem foi que disse isso? Isso está escrito onde? Eu quero que você entenda o que eu vou compartilhar, porque hoje, tem dia que eu chego aqui um profeta, eu profetizo da hora que começa a hora que termina. Tem dia que eu chego aqui um pregador, eu faço assim, uma palavra. Tem dia que eu chego aqui um terror, não sai nada. Mas tem dia que eu chego aqui um professor. Hoje é o professor. Eu vim ensinar. Se você entender isso, a partir de hoje, todas as suas decisões serão diferentes e você vai conquistar muito mais no seu futuro do que o que você tem conquistado até hoje. Olha, está faltando crente hoje aqui na igreja. Vou falar igual a André Valadão, vocês são crente não. Eu estou dizendo que se você entender isso, todas as suas decisões serão tomadas de uma forma diferente, e você vai conquistar muito mais no seu futuro, do que o que tem conquistado até hoje. Está ressuscitando os mortos. O que é o passado? 3 características do passado. Provérbios capítulo 24, versículo 3, diz assim: com sabedoria se constrói a casa, e com discernimento se consolida. Olha que interessante. Eu quero construir uma casa, ela é construída com sabedoria, e com discernimento ela é consolidada. Isso aqui está falando sobre o passado. 3 características importantes do passado na minha vida e na sua, e que a gente deve observar todos os dias. Primeiro, o passado ele serve na minha vida para nos dar o quê? Experiência. As experiências, boas ou ruins, são todas benéficas na nossa vida. As boas nos ensinam muito. As ruins, às vezes, ensinam mais do que as boas. A gente não perde nada em nenhuma experiência. O que a gente perde quando a gente não aprende com a experiência, aí é dor sem propósito. Então a experiência, seja ela boa ou ruim, o que nós precisamos? Aprender. Aprender com a experiência. A experiência, ela nos ajuda a caminhar na direção do futuro. Uma segunda característica do passado, e que todos devem observar, é o discernimento. O que eu acho interessante nesse texto é, com sabedoria você constrói uma casa, qualquer pessoa pode construir uma casa, mas só com o discernimento ela é consolidada. Aqui quando fala casa, está falando de uma família, está falando de um emprego, está falando de uma carreira, está falando de uma empresa, está falando de um ministério, está falando de tudo, sobre construir algo no seu futuro. A gente constrói com sabedoria, mas é o discernimento que consolida. O que é o discernimento? O discernimento é uma construção que você tem no seu passado. Imagina que semana que vem, segunda-feira, a gente vai entrar aqui e vai celebrar 25 anos de Igreja Embaixada. Tem 25 anos que eu sou pastor. Imagina quantas pessoas eu atendi em 25 anos. Fala aí qualquer assunto. Problema conjugal. Você acha que eu já atendi quantos? 1.000? 2.000? Problema financeiro. Você acha que eu já atendi quantos? 100.000? 200.000? Enfermidade. Quantos? E aí eu vou perguntar um negócio interessante. Você acha que quantos mentirosos eu já atendi na minha vida? Você acha que quantas pessoas fingidas, fingindo ser crente, fingindo ser bom, eu já atendi na minha vida?
Esses dias, essa semana eu falei isso em uma reunião. Eu disse, às vezes é meio complicado falar com uma pessoa como eu, porque meia hora falando com alguém, eu já discerno a atitude dela. Porque eu sou bom? Não, porque eu atendi mais que você, só. O discernimento, ele vem de toda a construção de um passado. Existe um programa, aeroporto, não sei o quê, nem sei o nome direito, mas que passam sobre as pessoas que estão saindo ou entrando no país, e a Polícia Federal fica observando. E aí pega gente, tráfico de droga, de tudo. Sabe o que eu acho interessante? Que uma pessoa pensa assim, eu vou pegar essa mala, vou fazer isso, vou fazer aquilo, e eles nem vão perceber. É a primeira vez que tu vai fazer isso. Eles já viram 2.000 idiotas igual a você, passando com a mala pela primeira vez. Só o jeito de andar com a mala, ele já diz, já vem outro. Só de olhar eles já sabem. Qual é o nome disso? Discernimento. Se tem algo que o ser humano precisa, e se você me dissesse assim, de tudo, o que eu mais preciso para ter vitória no meu futuro? Você precisa de muitas coisas, mas uma das coisas que está no topo, discernimento. Discernimento para não fazer sociedade com bandido, discernimento para não casar com idiota, discernimento para você não comprar o que você não pode, discernimento para você não vender para a pessoa errada. O discernimento te protege. E o passado serve na minha vida para quê? Diga, adquirir discernimento. Terceiro, o que o passado traz na minha vida? Conhecimento. Ao longo dos anos eu vou adquirindo conhecimento. Hoje eu entendo até legal sobre cadeira. Por quê? Porque eu trabalho com um auditório há 25 anos. Você tem noção quantas cadeiras eu já tive que comprar na minha vida? Você tem noção quantas igrejas a gente abriu e quantas cadeiras tivemos que comprar? De um jeito, de outro, com espaço, com outro espaço, de um tamanho, de outro. Eu sei direitinho quantas pessoas cabem. Basta eu entrar em qualquer auditório. Eu sei se o auditório tem 2.000, 3.000, 4.000, 1.500 lugares. Por quê? Conhecimento ao longo dos anos. A gente vai adquirindo conhecimento dentro do nosso trabalho. Conhecimento espiritual, conhecimento da Bíblia. Imagina que 25 anos, 52 domingos em cada ano, vai fazendo as contas aí, imagina só quantos domingos eu já preguei, imagina quantas vezes eu já li a Bíblia. O que eu tenho hoje sobre Bíblia? Conhecimento. Às vezes é difícil, sabe, discutir. Por quê? Porque você tem um conhecimento muito mais vasto, porque o passado me trouxe isso. Então o passado ele me traz experiência, ele me traz discernimento e ele me traz conhecimento. E o que o presente ele significa na minha vida e na sua? É interessante, Gênesis capítulo 19, versículo 26 diz, e a mulher de Ló olhou para trás e ficou convertida numa estátua de sal. Todo mundo conhece essa passagem. Deus vai lá, tira Ló com a família dele e diz, não olhe para trás. Quando eles estavam saindo, aquela mulher olhou para trás. Ei, o presente era o quê? Libertação. O presente era o quê? Livramento. E ela não estava vivendo o presente. Ela estava vivendo o quê? O passado. E ela ficou presa no passado. E destruiu o presente. Consegue entender isso, sim ou não? O que o presente é na minha vida e na sua? Primeiro, o presente é o lugar das decisões. A gente só toma decisão no presente. A partir de hoje eu vou fazer dieta. A partir de hoje eu vou para a academia. A partir de hoje eu vou largar a amante. A partir de hoje eu vou parar de beber. A partir de hoje eu vou começar a trabalhar. A partir de hoje eu paro de xingar. A partir de decisão. O presente é um lugar de decisão. O presente é um lugar de quê mais?
planejamento. Se você quer alcançar grandes conquistas no seu futuro, você precisa planejar. A gente não alcança na sorte, a gente alcança com planejamento. Você tem que planejar todas as coisas na sua vida, quando vai casar, quando vai ter filho. Você tem que planejar quanto você vai ganhar esse ano, no próximo ano, daqui 5 anos. Você tem que planejar o que você vai estudar esse ano, no próximo ano, daqui 5 anos. Planejamento. O presente é o lugar do planejamento. O planejamento não é no passado e nem no futuro, é no presente. E o presente é lugar de quê? Realização. É só hoje que a gente realiza. Você sabe que isso é um defeito muito grande que o ser humano tem? Ele nunca mais vai poder realizar no passado. E se ele esperar para realizar no futuro, pode ser que o futuro não exista para ele. Aquilo que vier à tua mão para fazer, faça agora. Faça com destreza. Faça com determinação. Porque para o lugar para onde você vai, o cemitério, lá não tem sabedoria, lá não tem planejamento e lá não tem execução. Isso é Salomão em Eclesiastes, dando um conselho. As pessoas futurizam as suas realizações e nunca realizam, porque a realização é no presente. Pastor, mas isso eu não consigo realizar agora. Então é planejamento. E se o planejamento tem data, hora e local, já tem até a data e a hora e o local da realização. Então a realização vai ter que acontecer naquele momento. Meu Deus, alguém está entendendo sim ou não? Está chato? Posso continuar? O que é o futuro? Olha que interessante, Provérbios capítulo 21, versículo 5. Os planos bem elaborados, planejamento, levam à prosperidade, mas o apressado sempre acaba na miséria. Se você faz planejamento, é certo que você prospera no teu futuro. Mas se você é atropelado, apressado, você vai acabar na miséria. Por quê? Porque não tem um planejamento claro. O que é o futuro na minha vida e na sua? Primeiro, o futuro é um lugar de visão. Eu tenho que ter uma visão clara do futuro. Você tem que ter uma visão clara da sua família, da sua igreja, do seu trabalho, do seu corpo, da sua saúde, do seu dinheiro, dos seus filhos. Você tem que ter uma visão clara. O futuro é um lugar de estabelecer um objetivo. Aquele que aponta para o nada, no nada chegará. Mas aquele que tem um objetivo claro, ele vai prosperar e vai alcançar. Futuro é um lugar de objetivo. Criar objetivos. Esse é o objetivo da minha vida, essa é a meta, esse é o alvo. E o futuro tem que ser, ouça o que eu estou dizendo, tem que ser um lugar de certeza. Como assim, pastor? Fé. O futuro tem que ser um lugar aonde a fé atua. Qual é a definição de fé? Hebreus 11:1. A fé é a certeza das coisas que se esperam. Eu tenho que ter certeza sobre o meu futuro. Eu vou fazer e vou ganhar. Eu vou fazer e vou realizar. Eu vou fazer e vou chegar. Futuro para mim e para você. Eu tenho que ter visão. Eu tenho que ter objetivo. E eu tenho que ter certeza, fé. Que eu vou tomar posse, que eu vou alcançar. Nada do que eu disse é novidade para você. Mas baseado no que eu falei semana passada, como conquistar, como construir um grande futuro, como alcançar um grande futuro, como ter sucesso no meu futuro. Existe um caminho para você alcançar grandes coisas no seu futuro. E é este caminho que você precisa entender. Tudo que você deseja realizar, tudo que você deseja, precisa ser analisado. Tudo que você precisa alcançar, tudo que você quer construir, se você quer ter um futuro de sucesso, aquilo que você deseja realizar, seja no casamento, seja na saúde, seja na família, seja em qualquer área, ele precisa ser analisado de 3 formas.
Está lembrado que eu comecei essa palavra dizendo que a gente vive o tempo todo em 3 tempos, sim ou não? E que todos nós temos na nossa cabeça que a vida é passado, presente e futuro, por causa de uma cronologia. Isso é apenas cronológico, porque se você deseja alcançar coisas grandes, se você deseja conquistar coisas grandes, aquilo que você quer alcançar, aquilo que você quer, ele precisa se mover nos 3 tempos: futuro, passado e presente. Entendeu ou não entendeu? Não é passado, presente e futuro, é futuro, passado e presente. Primeiro você visualiza o seu futuro, depois você sonda o seu passado, e por último você realiza no seu presente. Meu Deus, alguém está entendendo o que eu estou falando? Será que alguém está entendendo mesmo? Essa é a ordem: futuro, passado e presente. Diga: tudo que eu desejar conquistar tem que ser analisado em 3 tempos: futuro, passado e presente. Consegue entender isso? Sim ou não? Sobre as características que eu acabei de falar, do passado, do presente e do futuro. Vamos lá. Primeiro, eu tenho uma visão sobre o meu futuro. Eu tenho o quê? Isso é o quê? Futuro. Aí o que eu preciso fazer? Voltar lá no meu passado e analisar as experiências que eu tive. Porque são essas experiências do meu passado que vão me ajudar a alcançar a visão que eu tenho no meu futuro. E aí o que acontece? Eu tomo uma decisão no meu presente. Meu Deus, alguém está entendendo isso? Existe uma ordem. Eu quero realizar algo, então eu preciso ter uma visão do futuro. Eu analiso as experiências do passado e tomo decisões no presente. Vamos lá, vamos seguir. Eu tenho um objetivo. O objetivo é o quê? Futuro. Se eu tenho um objetivo, o que eu preciso? Para alcançar aquele alvo, para alcançar aquele objetivo, eu preciso sondar o meu passado. O quê? Discernimento. Aquele é meu objetivo, mas eu já fiz isso uma vez, desse jeito e não deu certo. Eu vi algumas pessoas fazendo desse jeito, também não deu certo. Mas eu vi pessoas fazendo dessa outra forma e deu certo. Então, se eu quero alcançar, eu busco lá no meu passado discernimento. E aí eu faço o quê? Planejamento no meu presente. Meu Deus, alguém está entendendo? Está muito espiritual essa palavra, né? Está nada. Isso aqui é para você colocar em prática, não é amanhã não, é hoje na hora do almoço, lá na sua casa. Sabe por que você não tem alcançado grandes coisas? Porque você toma versículos da palavra de Deus e declara eles, mas você vive preso no seu passado. Salomão disse: não é do mais forte, do mais capacitado, do mais inteligente a conquista. Tudo depende do tempo. E aquele que analisa o passado antes de analisar o futuro, ele toma decisões erradas no seu presente. E aí Salomão diz: o problema é que o homem não conhece o seu tempo. O que eu estou fazendo aqui essa manhã? Eu estou abrindo seus olhos para você entender o seu tempo. Todas as vezes que você desejar alcançar algo no teu futuro e inverter esta ordem e analisar o seu passado primeiro ou o seu presente, vai dar errado. Só existe uma forma de alcançar, só existe uma forma de chegar, de conquistar, de vencer. Analise o futuro, sonda o passado e decida no presente. Vamos lá, a última que eu falei: fé, certeza. Eu tenho certeza que eu vou casar com aquela mulher. Eu tenho certeza que eu vou comprar aquela bicicleta. Eu tenho certeza que eu vou ter aquela empresa. Eu tenho certeza que eu vou ser um médico. Eu tenho certeza. Aí o que você faz? Som do seu passado. O quê? Conhecimento. Qual o conhecimento que você tem para alcançar aquilo?
E baseado no conhecimento que você tem, você vem no presente e realiza. Meu Deus, será que você está entendendo o que eu estou pregando? Diga: tudo que eu desejar alcançar no meu futuro precisa ser analisado, vivido em 3 tempos: futuro, passado e presente. Quem analisa primeiro o futuro, sonda depois o passado, toma decisões certas no presente. Será que você está entendendo isso? Quando você altera essa ordem, você não vai alcançar. As pessoas que tomam decisões analisando primeiro o passado, eu tenho que tomar uma decisão. Eu analiso o futuro, eu sondo o passado e decido no presente. As pessoas que invertem essa ordem, analisam o passado primeiro, nem conseguem ver o futuro. Você chega para uma pessoa e diz assim: cara, tem uma oportunidade. Aquele posto de gasolina ali, ó, da Terceira, o cara está vendendo pela metade do preço. Quem analisa o futuro pensa o quê? Pô, se eu for dono daquele posto, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo outro. Vai lá no passado e pensa: eu já quebrei uma vez porque eu fiz assim, eu já dei certo uma vez porque eu fiz assim. Eu vou, discernimento, conhecimento. Ele está buscando no passado, experiência. E ele diz: vamos embora. Aí eu digo para outro: cara, tem um posto ali na Terceira, o cara está vendendo pela metade do preço. Aí o cara vai lá no passado: nossa, eu comprei um carro, estava pela metade do preço, é porque o motor estava fundindo. Se esse cara está vendendo pela metade do preço, é porque tem alguma coisa de errado. E aí qual é a decisão dele no presente? Estou fora. Meu Deus, gente, pelo amor de Deus, será que alguém está entendendo o que eu estou ensinando? As pessoas que sondam o passado primeiro, guarda o que eu vou te dizer, elas buscam os seus traumas e elas nunca vão alcançar coisas grandes no futuro. As pessoas que analisam o presente primeiro, ela olha a conta bancária, ela olha os problemas que ela está passando na família, ela olha as dificuldades que até o Lula é presidente do Brasil agora. Não. Por que ela não conquista no futuro? Porque o presente desanima, o presente gera medo. Meu Deus do céu, se você, para conquistar coisas grandes no seu futuro, analisar o passado, você está analisando o trauma, você não vai alcançar. Se você analisar presente, você vai desanimar ou você vai ter medo. Mas aquele que analisa o futuro, ele crê nas promessas de Deus e sabe que Deus se move quando o homem se move, e sabe que aquele que retrocede da fé, Deus não tem prazer nele, e sabe que todas as coisas eu posso naquele que me fortalece, e sabe que Deus me colocará por cabeça e não por cauda, e sabe, eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Meu socorro vem do Senhor que criou os céus e a terra, e sabe que toda decisão que ele tomar, Deus vai respaldar. Meu Deus, alguém está entendendo isso? Sim ou não? Ei, eu estou pregando o que eu preguei semana passada. Pessoas presas no passado não conquistam no futuro, e pessoas presas ao presente também não conquistam no futuro. Só conquista no futuro quem entende o seu tempo, aquele que entende que todo plano, todo objetivo, toda meta, todo alvo, toda grande conquista, ela nasce no futuro. Ela analisa o passado e ela planeja, realiza, decide e executa no presente. Meu Deus, será que você entendeu isso, sim ou não? Sim ou não? Se você entender isso, você vai identificar claramente os pessimistas. Quem é um pessimista? Aquele que analisa o passado. Quem são os medrosos? Aqueles que analisam o presente. Quem são os empolgados, entusiasmados? Os conquistadores, aqueles que analisam o futuro. Será que você consegue entender isso? A sua biografia, ela não determina o seu futuro. A sua biografia, ela não escreve o seu futuro. Será que você consegue entender isso? Toda promessa de Deus
Quando Deus libera, Ele está falando sobre o passado? Eita, faltou crente hoje de novo. Toda promessa de Deus, quando Deus libera ela, Ele está falando sobre o passado? Ele está falando sobre o presente? Ele está falando sobre o quê? O que Deus está te dizendo? Por que a Bíblia diz, por falta de profecia, por falta de profeta, o povo perece? O povo não tem visão, o povo não tem alvo, o povo não tem objetivo. Por quê? Profeta e profecia fala sobre o passado? Meu Deus, os crentes foram embora de novo. Profeta e profecia fala sobre o passado? Fala sobre o presente? Fala sobre o quê? O que Deus está dizendo? Tudo que você deseja conquistar, olhe primeiro para o futuro. Depois analise o seu passado e tome as decisões, planeje e realize no presente. Se coloca de pé, eu quero orar por você. Seu futuro será de sucesso, porque Deus te capacitará. Vão lembrar, e vão sair daqui, e vão entender, por que tem fracassado tanto na sua vida, porque você está preso ao seu passado. Esse texto que eu li, ele termina dizendo assim: as pessoas ficam presas no seu passado, mas por elas não entenderem o tempo. Vem um novo tempo, e esse novo tempo traz grandes oportunidades, mas a pessoa, porque está presa no mau tempo, no passado, perdem as grandes oportunidades. Eu quero profetizar em nome de Jesus, que as cadeias e as prisões que te amarram no passado serão destruídas e quebradas. E eu quero profetizar e declarar que um novo tempo já chegou, e você viverá as maiores conquistas da história da sua vida, porque as oportunidades que estão vindo, você vai analisar e ter uma visão, uma fé sobre o futuro, e você vai decidir no presente, com as experiências e o discernimento do passado, e você não vai perder nenhuma oportunidade. Eu profetizo em nome de Jesus, cadeias, grilhões estão sendo quebrados. Eu profetizo em nome de Jesus, que um novo tempo já chegou, e este tempo traz grandes oportunidades, e as oportunidades são para você da parte de Deus, e isso te levará a uma vida de vitória, de grandeza e de sucesso, em nome de Jesus.